Beleza, é que as atividades que a gente vai passar já vai ter mais cara de projeto. Por exemplo, quando você está em desenvolvimento de software, isso daqui vai ser tipo que a gente chama de use story ou requisito, uma funcionalidade que a sua aplicação vai ter. Então, aqui nesse caso, ó, a gente vai precisar escrever um programa que vai ler um número. Esse número será a quantidade de estudantes que serão lidos em seguida. Aí cada estudante possui matrícula, nome, 3 notas, uma para cada unidade. Ao final, apresenta duas opções: pesquisar estudante, 2, sair. Caso o usuário digite a opção para pesquisar, ele irá fornecer o nome do estudante e deve ser buscado em um vetor. E após encontrar o estudante, deve-se mostrar as notas e a média desse estudante. Na verdade, aqui eu coloquei só, no caso, a média dele. Então, aqui a gente digitou 3 estudantes, aí digitou os dados de cada estudante. Então, o estudante 1, ele tem matrícula 1, o nome dele é Pedro, e as notas dele foram 999. Estudante 2, o nome dele é Paulo, e as notas dele foram 777. E o terceiro, o nome dela é Maria, e as notas dela foram 10, 10 e 10. Aqui o usuário digitou 1 como opção. Isso quer dizer o quê? Que ele quer pesquisar um estudante. E qual estudante que ele quer pesquisar? Ele digitou 2. Então, ele quer pesquisar o estudante 2, ou seja, Paulo. Então, por isso que foi impresso Paulo e a média de Paulo. No caso, Paulo tem as notas 777. Então, foi impresso Paulo com média 7. Aí depois, o usuário digitou 2. Então, quando ele digita 2, é porque ele quer sair do programa. Então, foi escrito na tela programa finalizado. Beleza? Então, ó, em relação aqui a gente tem a estrutura relacionada a uma escola. Estrutura é o quê? Estrutura que vai representar um estudante e quais são as características dele? Matrícula, nome e as 3 notas. Então, quantos membros essa estrutura tem? Tem um para matrícula, um para nome, mais 3 notas, tem 5 membros. Então, na atividade de vocês, eu pedi para você criar estruturas, e essas estruturas devem ter pelo menos alguns membros. Acho que são 2 membros, cada estrutura deve ter. Beleza? É 2. 2, né? Então, É. cada estrutura deve ter pelo menos dois membros. A gente poderia criar aqui no domínio da escola outros estudantes. Poderia criar uma estrutura, por exemplo, chamada escola, uma estrutura chamada login, uma estrutura chamada reitor. Então, dá para a gente pensar Não, tá em bom, calma aí que essas estruturas já tá ficando muito grande. dá para a gente pensar em diferentes estruturas. Então, eu pedi a vocês para informar apenas pelo menos 3 do domínio de vocês. Beleza? Vamos escrever o programa para resolver esse problema aqui. Então, no caso, tem que ter três estruturas com pelo menos 2 itens, cara. Isso, duas características. Certo. E pode ser de diferentes tipos, pode ser de ponto flutuante. Por exemplo, as notas aqui, né, um membro, mas ela é do tipo quebrado, então tipo ponto flutuante. Já o nome é um string. Aí matrícula, por exemplo, matrícula é um inteiro. Só modificar aqui, deve-se mostrar as notas, colocar, deve-se mostrar apenas a média desse estudante. Pode ser, pode ser. Deixa eu botar aqui. Compartilhar a tela com o pessoal. Foi aí? Foi. Pronto. Aí, no caso aqui,
Eu incluí as duas bibliotecas de leitura e a de que uso questão da alocação dinâmica, que é stdlib. Aí eu criei aqui a estrutura estudante, né? E defini ela como um tipo de dado do C. Aí aqui no Intmail eu iniciei criando a variável n para fazer a leitura e saber qual o tamanho do vetor de alunos. Aqui eu criei um estudante, um ponteiro de estudantes, que no caso eu estou fazendo a alocação dinâmica para ser um array, né? Multiplicando pela quantidade de itens que quer no array e pelo tamanho da estrutura de estudantes. Aí aqui eu estou fazendo um for para ler cada aluno, que eu leio o %D, que é a matrícula, esse %S é o nome, e esses 3%F são as notas. Aí no caso aqui tem a matrícula, o nome e cada nota. 1, 0, 1 e 2 do array de notas que tem. Aí aqui eu estou fazendo int opção, que é a opção que o sistema vai dar, né? Se ele quer pesquisar ou se ele quer sair do sistema. E agora eu estou lendo ele aqui nesse scanf. Aí eu criei um enquanto a opção for igual a 1, ele vai executar esse código que está aqui dentro. Então, eu criei uma variável chamada ID aluno, que eu vou receber a matrícula do aluno, né? Estou fazendo a leitura desse ID aluno. Aqui no for, eu estou criando a média, para fazer a média do aluno que está naquela posição. Estou fazendo um if comparando se o estudante naquela posição tem a matrícula igual ao ID aluno. Se tiver, ele vai mostrar o estudante, o nome do estudante e a média dele. Aí, aqui no final, depois do for, eu faço a leitura da opção novamente para saber se ele quer ler novamente um aluno, né? Ler não, pesquisar novamente um aluno. E aqui no final eu faço a liberação da posição na memória dos estudantes. No caso aqui, se eu rodar... 3... Dá para ver o terminal aí? Mesmo está mutado. Não dá para ver, não. Mas quiser, deixa eu ver se dá para mudar aqui. Só para mostrar o teste. Então, deixa aqui. Pronto, agora dá para ver. Pronto, aí o teste é como? É Pedro. Coloca Pedro, as notas são 9, 9, 9. Aí Paulo, 7, 7, 7. E Maria, 10, 10 e 10. Aí vamos para pesquisar. Apareceu ali Paulo, com a nota 7. Aí se eu digitar 2 de novo, ele sai. E isso aí é o programa. Pronto, ó. Muito bom. Beleza. Francisco Norberto. Beleza, aí Norberto utilizou uma busca ali, Lucas. Ele não precisava utilizar a busca binária por enquanto. Ele pesquisou, caminhou sobre todos os estudantes e viu aquele que tinha matrícula igual ao que o aluno estava pesquisando. Beleza, vamos escrever aqui, né? Só para o pessoal escrevendo junto com a gente. Então, vou para o Codecast. Vocês estão vendo a minha apresentação, né? Sim. Então, Sim.
Beleza, então a gente inclui a biblioteca. Além de informações de teclado, gerar dados na tela. Eu vou utilizar um vetor tradicional, não vou utilizar a alocação de memória não nesse caso, mas poderia alocar também. Beleza, vamos criar aqui o int main. E aqui em cima a gente vai criar nossa estrutura, né? Então, no trabalho de vocês vão criar 3. Aqui eu vou criar, por enquanto, uma representando o nosso aluno. Então, para criar uma estrutura, a gente usa a palavra struct. A palavra struct é que vai definir a estrutura. Você dá o um nome para ele. No nosso caso é estudante. Então, eu vou dar o nome dessa estrutura de estudante. Mas no de vocês, se fosse cliente, vocês iam colocar aqui estrutura cliente. Se fosse peça, ia colocar o nome aqui peça. Se fosse uma lanchonete, ia colocar aqui item, por exemplo. Então, dependendo do domínio da aplicação de vocês, vocês vão utilizar diferentes estruturas. Então, no nosso caso, a nossa estrutura, ela tem uma matrícula, ela tem um nome. Vou colocar 6 aqui só para facilitar a gente estiver explicando. E tinha 3 notas. Vou colocar aqui nota 1. Podia criar um array também, como o Norberto fez de notas. Vamos colocar separado aqui só para a gente ter mais membros para analisar. Então, nesse caso aqui, ó, a minha estrutura, o nome dela é estudante. Eu estou dizendo aqui quais são as características dela. Então, o estudante tem matrícula, tem um nome e tem 3 notas. Então, na atividade de vocês, eu pedi para vocês criarem estruturas e definir pelo menos 2 membros para essas estruturas. Beleza? Alguém não entendeu ainda o que é para fazer no projeto? Beleza. Então, vocês vão, no projeto de vocês vão criar 3 dessas. Vai depender do domínio de vocês. Aqui no caso, como eu estou tratando uma escola, aí o domínio aqui é estudantes. Então, uma das minhas estruturas... Oi. Você vai disponibilizar, no caso, o que pede para o projeto no SIGA, assim, as especificações bem direitinho? Não, o projeto eu vou pedindo como atividades para vocês. Não é que depois que eu explicar tudo, vocês vão sair e codificar o mais rápido possível o projeto de vocês, não. Eu vou passar como atividade da semana para você criar alguma coisa sobre o projeto. Por exemplo, essa semana você tem que me dizer o que é o tema que você vai trabalhar e me dizer 3 estruturas. Então, aqui você já está trabalhando no seu projeto, como atividade da nossa semana. Professor, aí no caso, por exemplo, o meu é uma farmácia. Aí eu vou criar uma estrutura, por exemplo, para produtos, para cliente, para operador. Aí só basta criar isso aí, não precisa mais compilar nada. Isso aí já é o trabalho de hoje, no caso, seria isso? Da atividade de hoje, sim. Ah, tá, ok. Aí, de amanhã, você já vai manipular essas estruturas, caminhar sobre ela, imprimir os membros. Ah, então vai ser legal fazer o projeto, vai fazendo devagarzinho, né? Todo dia a gente vai fazendo. Fazendo pedaço em pedaço. Show, legal. Não é que eu vou deixar vocês ao léu para sair e codificar o projeto, não. A gente vai codificando ao longo da disciplina e no final cada um vai ter o projeto em particular. Aí, no caso, professor, naquelas atividades eu vou enviando as partes do projeto, né? Isso. Perfeito. Entendi. Obrigado. Beleza. Então, vamos lá, né? Cria aqui a estrutura. Aí, aqui a gente teria que primeiro ler um número N, que seria a quantidade de estudantes que a gente ia ter. Criar aqui int N. E a gente vai pedir para o usuário informar essa quantidade de estudantes. Printf, digite a quantidade de estudantes. Beleza.
E aqui embaixo a gente vai ler essa quantidade. Então, scanf, se n aqui é inteiro, a gente vai colocar aqui %d, vírgula, o valor de n, que denota a quantidade de estudantes. Aqui a gente vai criar um vetor de estudantes. Então, a gente definiu o nosso tipo. Ó. Agora, em vez de a gente ter tipos inteiros, tipo float, a gente definiu o nosso próprio tipo, que vai ter esse conjunto aqui de características. Então, aqui embaixo a gente pode usar o nosso tipo. Então, qual é o nosso tipo? É uma estrutura. A gente tem que colocar o struct. Se você não definiu, como o Norberto fez na atividade dela, então você tem, na atividade dele, no caso, a gente tem que colocar struct e dizer o nome da estrutura. Então, o nome da nossa estrutura é estudante. Aí a gente vai ter apenas um único estudante. Se a gente fosse declarar um único estudante, seria dessa forma. Mas como a gente tem um vetor de estudante, eu vou denotar de V aqui. Eu vou dizer quantos elementos, quantos estudantes aqui a gente vai ter. Aqui eu estou criando um vetor que vai ter 3 estruturas do tipo estudante. Qual a estrutura do tipo estudante? É uma estrutura que tem essas características aqui que eu defini. Agora a gente vai caminhar e preencher os valores desses estudantes. Vamos fazer um Professor, Oi. você disse que vão ser 3 estudantes, né? Só que em cima a gente pede a quantidade de estudantes. Se for digitada diferente. É Ah, verdade. Aqui é N, certo? sim, Obrigado. tá. Beleza. Então, I igual a 0. I menor que N. I mais mais. Então, boa é ter vocês que não deixam eu errar, né? Quando tá gravando, por exemplo, eu faço uma coisa dessa quando eu tô lá no final, aí de repente um erro. Eu tenho que voltar e gravar tudo de novo. Dá um trabalho danado. Beleza. Aqui a gente vai ler os dados desse estudante. Então, o estudante tem o quê? Tem matrícula do tipo inteiro, tem um nome, que é um string, e tem cada uma das notas que é do tipo ponto flutuante. Então, a gente vai fazer %d para ler a matrícula, %s para ler o nome, e 3%f para ler cada uma das notas. Beleza, aí aqui eu vou digitar o primeiro valor que o usuário digitar. Vai para o meu estudante, que está na posição I. Note que aqui a gente criou N estudantes. Então, vou pegar esse estudante que está na posição I, vou preencher a matrícula dele, porque matrícula aqui no caso é a primeira propriedade. Eu vou continuar. Se no caso fosse com ponteiros, aí eu colocava seta, né? E se aqui a gente estivesse trabalhando com ponteiros, a gente ia utilizar a notação seta aqui. Beleza? Mas a gente vai ver. Vamos deixar para trabalhar esses conceitos quando a gente tiver na aula específica. Vocês já aproveitam para fazer a atividade do dia de vocês também. Certo. Beleza? Então, aqui a gente vai ler o nome. Então, o nome... O nome, no caso, aqui é um string. A gente vai ler os demais caracteres. Vamos pegar esse estudante, está nessa posição. Vamos preencher a nota 1 dele. Acho que faltou o E comercial em nome aí. Faltou. Em nome não faltou porque ele é um... Ah, tá É certo. um array, né? Aí não precisa. Beleza, a gente vai pegar os demais, né? Nota 2. Pegar o próximo aqui. PI ponto nota 3. Beleza, pegou as diferentes características desse estudante, matrícula, nome e as 3 notas. Eu vou dar um enter aqui só para ficar mais fácil de vocês verem, certo? Mas quando vocês forem digitar, pode digitar em uma linha única. Beleza, então aqui a gente já leu os nossos N's estudantes. Agora a gente vai processar esse estudante. Então, para processar o nosso problema, a gente fazia o quê?
teria que mostrar um menu ao usuário com duas opções, seja um, pesquisar, e 2, sair. Beleza? Mas sempre que a gente está trabalhando com menu, é útil criar uma funçãozinha só para imprimir o menu. É aqui um void menu que vai imprimir só o menu, só o texto com as opções. Vou imprimir aqui, escolha uma opção. Beleza, aqui embaixo a gente vai colocar diferentes opções. A opção 1 é pesquisar. Mas a gente só tem duas opções, né? Segunda, no caso, é sair. Mas à medida que o projeto vai ficando grande, por exemplo, o projeto Você vai trabalhar com tab, professor? na terceira unidade, a gente vai trabalhar com esses conceitos, com tab, beleza? Aí nessa unidade a gente está trabalhando, vai trabalhar a parte de arquivo, vai trabalhar a parte de busca, parte de um pouco sobre introdução à complexidade de algoritmos e ordenação, e um pouquinho de recursão, que já é, por esses vários nomes, né? Você já vê que já é muita coisa para se estudar em uma única unidade. Beleza? Então aqui a gente vai imprimir um menuzinho, que vai imprimir, ó, escolha uma opção pesquisa, a opção 2, sair. Aqui a gente vai imprimir esse menu, criar primeiro uma variável para pegar essa opção, chamada de OP. A gente vai chamar esse menu, ou seja, para imprimir esse menu aqui na tela, e depois a gente vai ler. Então, %D, o que o usuário digitar vai para a opção. Então, a opção que ele vai sair é a opção 2, né? Então, enquanto o usuário não digitar a opção 2, a gente vai lendo informações desse usuário. A gente vai fazer um enquanto a opção que ele digitar for diferente de 2, se a opção que ele digitar for diferente de 2, é que ele quer fazer outra coisa ao invés de sair do programa. E sempre que a gente faz isso, esse mesmo comando que a gente coloca aqui em cima, a gente coloca no finalzinho do nosso enquanto. Para quando ele fazer aqui os cálculos, as operações, ele mostrar novamente o menu e pedir novamente a opção para o usuário. Beleza, vamos fazer um if aqui. Então, se a opção poder ser um switch também, essa ferramenta aqui, no caso, ela não suporta switch. Beleza, então, se o usuário digitou 1, então aqui, ó, se ele digitou 1 é porque ele quer pesquisar. Então, se ele quer pesquisar, logo em seguida ele vai informar a matrícula do aluno que ele quer pesquisar. Vou colocar aqui, printf, digite a matrícula do aluno. Beleza, vamos criar uma variável aqui para armazenar a matrícula, vamos chamar de mat, no caso. Beleza, que a gente vai ler. Dentro daí, o que o usuário digitar vai para mat. Beleza, então o usuário disso aqui, ó, se ele digitou 1, então ele disse que quer pesquisar e digitou aqui a matrícula do aluno que ele quer pesquisar. Então a gente tem que caminhar nesse vetor de estudantes no caso, e verificar qual estudante é que tem essa matrícula que esse usuário digitou. Então, para caminhar, para buscar nesse vetor, aqui a gente vai caminhar sobre todos os elementos do vetor e verificar qual estudante é que tem a matrícula igual a essa matrícula aqui que o usuário quer pesquisar. Então, vamos fazer um for igual a 0.
e menor que N, porque são N estudantes, mais. A gente vai dizer se o estudante que está na posição I, pronto, a matrícula dele é igual à matrícula que o usuário digitou do aluno que ele quer pesquisar, então a gente encontrou esse aluno que o usuário quer pesquisar. A gente vai imprimir os dados deles. Primeiro criar a média. Então, a média vai ser, no caso, o estudante I, ponto, nota 1, mais o estudante I, ponto, nota 2, mais o estudante I, ponto, nota 3. Aqui embaixo a gente vai imprimir o nome do estudante e essa média que a gente acabou de calcular. Vamos fazer printf. Para imprimir o nome do estudante é %S. Para imprimir a média dele é %F. Então, no lugar do nome, a gente vai pegar, colocar o estudante está na posição I, ponto nome. E no lugar desse %F aqui, a gente vai colocar o valor da média. Então, a gente fez o quê? Pediu para digitar a quantidade de alunos, leu esses N alunos, mostrou o menu, que vai ter essas opções aqui, que no caso é pesquisar e sair. Enquanto o usuário não digitar que quer sair, a gente vai lendo opções. Nesse caso, a gente tem uma única opção, que é pesquisar. Então, se o usuário digitar que quer pesquisar, a gente vai pedir para ele digitar a matrícula do estudante que ele quer pesquisar, vai caminhar sobre todos os estudantes e ver que estudante é que tem aquela matrícula que o usuário digitou que quer pesquisar. Quando a gente encontrar, vamos calcular a média e imprimir o nome desse estudante junto com a média. Então, aparentemente, ok. Vou colocar aqui só o comando para a gente ver a memória. Beleza, vamos compilar aqui. Deu um errinho aqui, ou seja, deixar passar dessa vez. No op, faltou o i comercial. Faltou o i comercial. Beleza, agora tá ok. Aqui a gente tem a memória. Então vamos começar. Ó. Lendo o valor de N, pedindo para o usuário digitar a quantidade de alunos. Vamos digitar 3. Então, N aqui tem o valor 3. Agora a gente vai criar um vetor de estudantes. Então, se a gente olhar aqui na memória, ó, vai ter um vetorzinho de estudantes que vai comportar 3 estudantes. Por exemplo, aqui a gente tem os dados para o primeiro estudante. Então, o estudante tem matrícula, tem um nome que cabe até 6 caracteres. Ele vai ter uma nota 1, uma nota 2 e a nota 3. Então, note ó, que os membros de uma estrutura, quando são dispostos na memória, eles são dispostos um após o outro. Então, aqui os dados do estudante está na posição 0. Aqui tem os dados do segundo estudante, ó, ele também tem matrícula, vai ter um nome, vai ter uma nota 1, nota 2 e nota 3. Como a gente pediu 3, que a gente tem os dados do terceiro estudante. Então, ele tem matrícula, tem um nome, tem nota 1, tem nota 2 e nota 3. Criando a variável i é 0, 0 menor que 3, sim. A gente vai ler agora os estudantes. Então, vou digitar 1, chamar de Pedro, vou colocar as notas 999, 2, vou colocar Paulo, está 777, e o último está Maria, vou colocar 10, 10 e 10. Beleza, e vou ler aqui esses diferentes estudantes. Beleza. Eu executei esse código aqui para ler os estudantes que a gente já está acostumado com ele, né? Vamos ver aqui só o último estudante. Beleza, aqui o i é igual a 2, ó.
2 menor que 3, porque a quantidade de alunos era 3. Então, quando eu executar aqui, ó, ele vai preencher o estudante que está na posição 2, ou seja, o terceiro estudante. Então, ele vai preencher ó, com os valores 3 para matrícula, Maria para nome, 10 para a primeira nota, 10 para a segunda nota e 10 para a terceira. Nota que o estudante aqui, ó, na posição 3, ó, no nome, na matrícula dele não tem nada, no nome não tem nada, na nota 1 também não tem nada, na nota 2 nada, e na nota 3 também nada. Quando a gente executar aqui, ó, esse estudante está nessa posição, agora tem matrícula 3, tem nome Maria, tem notas 10, 10 e 10. Então, I está em 2, vai para 3, 3 menor que 3 não, então a gente já terminou de ler os nossos diferentes estudantes. Que estão eles, ó. Estudante 0, matrícula 1, Pedro, notas 9, 9, 9. O segundo estudante, o nome dele, matrícula dele é 2, o nome dele é Paulo e as notas dele são 7, 7 e 7. E o último Maria, com matrícula 3, nome Maria, as notas 10, 10 e 10. Beleza, agora a gente está imprimindo o nosso menu, ó. Escolha uma opção pesquisar, opção sair. A gente olhar aqui, ó, quando a gente chamou o menuzinho, ele imprimiu. Escolha uma opção, gerou na tela a opção pesquisar e a opção sair. Aqui vamos digitar 1, quer dizer que a gente quer pesquisar. Beleza. Executar aqui, ó, então a opção recebeu o valor 1. Então a opção, que é 1, é diferente de 2, sim. Então a gente não quer sair. A opção é igual a 1. Então, a opção aqui tem o valor 1. Então, 1 é igual a 1, sim. Então, a gente vai criar uma variável mat. Vamos pedir para digitar a matrícula do aluno. Aqui apareceu na tela. Digite a matrícula. Digitar 3. 3, no caso aqui, é Maria. Digitei 3. Aí, lê o valor da matrícula. Tem o valor 3. Agora, eu vou pesquisar. O I está em 0. 0 menor que 3, sim. Então, aqui eu estou analisando. O estudante que está na posição 0. Quem é que está na posição 0? Esse estudante aqui, Pedro. Então, a matrícula dele é qual? A matrícula dele é 1. Então, 1 é igual à matrícula que o usuário está pesquisando. O usuário está pesquisando por 3. Então, não vai ser igual. Então, não vai entrar no if. Então, o i vai para 1 menor que 3, sim. Para a gente estar analisando, o estudante está na posição i, ou seja, o estudante está na posição 1. Vamos ver quem é. Esse caso aqui é o Paulo. Tem matrícula 2 e essas notas aqui. A gente está perguntando, ó. O estudante está na posição 1, ou seja, Paulo, pegar a matrícula dele. A matrícula dele é 2. Então, é igual a matrícula que a gente está pesquisando. A gente está pesquisando pela matrícula 3. Então, não é igual. Então, vai pular. Não vai entrar no if. Então, i tá em 1 vai para 2. 2 menor que 3, sim. Agora, a gente vai para o estudante que está na posição 2. Que é Maria. Matrícula de Maria 3. E ela tem essas notas aqui. Então, a gente está se perguntando. O estudante está na posição 2. A matrícula dele é 3. Então, é igual a matrícula que a gente está pesquisando, que é 3. Está se perguntando se 3 é igual a 3. Sim, então a gente vai entrar nesse if. Vai calcular a média de Maria. Que no caso, as notas dela foram 10, 10 e 10. E dá 30 dividido por 3 dá 10. Então, a gente vai imprimir na tela, ó. Maria e notas 10. Beleza, o i está em 2, vai para 3. 3 menor que 3 não, porque a gente já pesquisou todos os estudantes. Aí vai aparecer o menuzinho de novo. A gente executar aqui, ó. Apareceu o menuzinho novamente. Beleza, vocês querem pesquisar mais um estudante ou a gente pode sair? Pode sair. Pode sair, né? Vamos colocar aqui 2 para sair. Então, vamos ler a opção.
A opção ficou com o valor 2. Ó. Então, 2 diferente de 2, não. Então, vai sair. Eu estou só imprimir na tela programa finalizado. Vou só fazer as modificações aqui, só para ficar mais elegante. Colocar 2 casas decimais aqui. E quando o usuário sair, vamos imprimir aqui programa finalizado. Beleza? Vou executar aqui bem rápido. Aqui, barra aí na canto errado. Executar aqui bem rápido. Então, vou digitar 3. Digitar aqui os estudantes. 1, Pedro, 2, 2 e 2. 2, nome é Paulo. 777. Terceiro é Maria. 10, 10 e 10. Então, aqui aparecer as opções. Eu vou digitar que eu quero pesquisar. Vou digitar 1. Digita a matrícula do aluno. Dessa vez eu vou digitar Pedro. Tá, matrícula 1. Então, foi impresso Pedro. Só que a nota de Pedro aqui ficou errada, né? Não, ficou certo. É que eu digitei 2, 2 e 2, não foi? Foi. Executar de novo, só para tirar a dúvida. Ia digitar 999, digitei foi... Beleza, novamente, digitar 3. Aí Pedro, 999. 2, Paulo, 777. 3, Maria, 10, 10 e 10. Vou executar. 2 opções, pesquisar ou sair. Vou digitar pesquisar. Digita a matrícula do aluno, vou digitar 1. Então, Pedro tem as notas 999. Então, deve ser impresso na tela, ó. Pedro, média 9. Agora eu vou digitar para sair. Aí ele vai imprimir programa finalizado. Os programas da vida real são bem parecidos com esse. A diferença aqui, por exemplo, aqui quando a gente for ler os dados do usuário, geralmente vocês vão ler os dados de um formulário. Esses menus aqui vão ser tipo páginas ou diferentes telas da sua aplicação e geralmente você tem uma opçãozinha sair, né, para finalizar o programa. Beleza? Alguma dúvida sobre esse programa aqui? Beleza, então se não tem ninguém comentou dúvida, vamos para o próximo. Beleza. Aí aqui escreva o programa que vai ler o número N. Esse número será a quantidade de professores que serão lidos em seguida. Então, cada professor, no nosso último caso, foi um estudante, aqui já é um professor. Então, o professor vai ter a matrícula, o nome e um total de horas trabalhadas na segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Então, o programa deve apresentar um menu com as opções pesquisar e sair, da mesma forma que a gente fez anteriormente. Ao clicar em pesquisar, o usuário deve fornecer um número inteiro representando o dia da semana. Então, ele vai digitar ou 0 para a segunda, ou 1 para a terça, ou 2 para a quarta, 3 para a quinta, ou 4 para a sexta. E deve ser mostrado um relatório com todos os estudantes, no caso, um relatório com todos os professores que trabalharam no dia. Por exemplo, aqui o usuário digitou 3, então a gente leu dados de 3 professores. Primeiro professor tem matrícula 1, o nome é Pedro. Ele trabalhou na segunda 2 horas, na terça ele não trabalhou, trabalhou na quarta 2 horas, na quinta ele não trabalhou e na sexta ele trabalhou mais 2 horas. Ao segundo professor, matrícula 2, o nome dele é Paulo,
ele trabalhou a segunda, terça e quarta, não trabalhou nas quintas e na sexta. Já o terceiro estudante, o nome dela é Maria, não trabalhou na segunda e terça, trabalhou na quarta, quinta e sexta. Então, a gente digitou aqui o valor 1, quer dizer que a gente quer pesquisar. E logo após, foi fornecidas as opções e o usuário digitou 0. Ele quer dizer que quer pesquisar aqueles professores que trabalharam na segunda. Então, quem foi que trabalhou na segunda? Foi Pedro, com 2 horas, e Paulo, com 2 horas. Como Maria não trabalhou na segunda, não vai aparecer no relatório. Então, foi impresso aqui, ó, Pedro e Paulo. Logo após, o usuário digitou 2. Então, 2 quer dizer que ele quer sair. Então, o programa foi finalizado. Beleza? Vamos escrever isso aqui. Então, vamos para a resolução. Beleza, então aqui a gente ia começar. Esses programinhas aqui, vocês estão demorando, porque eles não são complexos, mas eles requerem muita digitação, e realmente demora um bocado para terminar. Beleza, então a gente incluiu aqui a biblioteca para pegar informações de teclado, gerar dados na tela, criar aqui o main, é que a gente vai criar a nossa estrutura. No caso, nesse caso, a estrutura é professor. Então, o professor tinha o quê? Uma matrícula, ele tinha um nome, vou colocar aqui 6 caracteres também, e tinha uma quantidade de dias trabalhados na semana. Então, para facilitar a nossa análise, eu vou colocar aqui como um arranjo, chamar aqui de horas. Vou colocar como um vetor, e no caso são 5, então esse vetor vai ter tamanho 5. Beleza, aqui eu vou aproveitar e criar o nosso menuzinho para mostrar aqui essas duas opções. Que seriam pesquisar e sair. Criar um menuzinho, printf. Escolha uma das opções. Beleza, aqui no caso a gente tem duas opções. Aqui no caso a gente tem duas opções. A primeira delas é pesquisar. Pesquisar. E a segunda dela é sair. Beleza. Imprimir aqui também, só para deixar o menu mais organizado. Beleza. Além desse menu, a gente teria outro menu, que seria para mostrar aqui essas opções, ó. Com 0, segunda, 1 com terça, 2 com quarta, 3 com quinta e 4 com sexta. Então, vou criar um menuzinho aqui. Criar o menu principal com essas duas opções. Pesquisar e sair. Criar outro menuzinho aqui só para imprimir os dias da semana. Chamado de menu semana. Printf. Digite o dia da semana. Colocar aqui as opções. Então, caso 0, segunda, printf
E 1, no caso, seria a terça. Opção 2 seria a quarta. Opção 3 seria a quinta. E a opção 4 seria a sexta. Da mesma forma que anterior, no anterior, vou colocar só aqui, isso daqui para deixar o menu mais organizado. Então, criei 2 menus. O primeiro para mostrar 2 opções seria pesquisar e sair. Criei outro menuzinho só para mostrar os dias da semana. Beleza. E aqui em cima a gente criou a nossa estrutura professor. Tem matrícula, tem nome e tem o número de horas trabalhadas em cada dia da semana. Beleza, vamos receber aqui o número N. Chefe, digite a quantidade de professores. F, a gente vai ler aqui a opção do usuário. Criar aqui um vetor da estrutura professor. Então, nossa estrutura é professor. Então, struct professor é um vetor e ele vai ter N elementos. Criar aqui um inteiro I para nos ajudar a caminhar sobre os elementos desse vetor. Então, for I igual a 0, I menor que N, I mais. Cada rodada vamos ler os dados de um professor. Então, o professor tem matrícula, tem o nome, a quantidade de dias na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Então, a primeira informação que ele digitar vai para a propriedade mate do professor, que está na posição I. Segunda vai para nome. A terceira vai para o professor que está na posição I. Ponto. No caso aqui, a gente tem um array, né, de 5 posições. O nome desse array é horas. Eu vou colocar aqui, o da segunda-feira, eu vou colocar em horas 0, ou seja, as horas da segunda-feira. Vou dar um enter aqui só para a gente visualizar melhor. Eu vou pegar as horas da terça. Então, a terça na opção, no elemento índice 1. Já a quarta, sendo um elemento índice 2. Já a quinta, sendo um elemento índice 3. E a sexta, sendo um elemento de horas do índice 4. Beleza, então aqui a gente já leu a matrícula e o nome do professor que está nessa posição. E lemos aqui as informações dele. Quantas horas ele trabalha na segunda, quantas horas trabalha na terça, quantas horas trabalha na quarta, quantas horas trabalha na quinta e quantas horas trabalha na sexta. Aqui embaixo vamos criar uma variável chamada op e vamos imprimir esse menu principal. Esse menu aqui eu tenho as opções pesquisar e sair. Beleza, vamos ler aqui essa opção do usuário. Essa opção é um inteiro. Então, o que o usuário digitar vai para a opção. Beleza?
que a gente teria que fazer aqui para ir lendo continuamente informações do usuário até que ele digitasse 2, por exemplo, que é a opção para sair. Fazer um while, né? Faz um while. Então, while, bota o que aqui, Alisson? Enquanto a opção for diferente de 2. Opção diferente de 2. Não acertei. E se aqui no final eu coloco o quê? Eu falei de novo, ó. Menu, né? E aqui vamos ler de novo a op. Ler aqui e vamos colocar para variável op. Beleza. Tem que mais? Foi Caio com K, foi que falou? Foi. Beleza, e aqui a gente vai colocar a nossa análise. E foi. Fazendo com do Ion também é massa, né? Esse negócio aí da tabela que você faz. Eu tava fazendo aqui no meu projeto. Uhum. E o do Ion, ele executa primeiro para depois testar, né? Isso, ele testa no finalzinho aqui. Você faz do, aí o while e coloca essa opção aqui embaixo. Beleza, vamos ver aqui se o usuário digitou a opção que a gente quer. Então, se a opção é igual a 1, beleza. Se a opção for igual a 1, quem é que ajuda aqui fora Alisson e Caio com K a resolver esse problema? Então, se a opção for igual a 1, o que é que a gente tem que fazer? Vai ter que imprimir as pessoas que trabalharam naquele horário, naquele dia, quer dizer. Isso, mas qual o código que a gente vai colocar aqui? Tem que fazer um for para ler, né? Cada. Isso. Antes de fazer o for, você tem que pedir o dia da semana, Tem que pedir né? a matrícula, né? Oi. Tem que pedir a matrícula, não. Tem que pedir o dia da semana que você quer fazer o relatório. Ah, sim. Por exemplo, aqui você tem os dados de cada dia que cada professor trabalhou. Você tem que pedir para ele digitar, no caso, ele digitou 0. Você tem que fazer um relatório. Mas primeiro não é a busca? Pela matrícula? Não, nesse caso aqui a gente não está trabalhando com a matrícula, não. Por exemplo, aqui ele digitou 3 alunos, digitou Pedro, Paulo e Maria. Na tarefa passada a gente estava trabalhando com matrícula, nessa daqui não. Aí aqui ele digitou 1, quer dizer que ele quer pesquisar. Então, não é a pesquisa pela matrícula do professor? Não. Mas vai pesquisar o dia da semana. É pelo dia da semana. Sim, é pelo dia da semana. Ah, tá certo. Por exemplo, aqui ele digitou 0. Nenhum professor tem matrícula 0. Que no caso ele digitou 0, ele quer imprimir, fazer um relatório daqueles professores que trabalharam na segunda-feira, no caso. Ah, tá certo, tá certo. Beleza? Então, o que é que eu colocaria aqui, um de vocês? A menina respondeu no chat aí, Rodrigo. Vamos ver aqui. Primeiro, busca o dia da semana, né? NTF não, para dizer. E vamos fazer o que Milene. Primeiro, a gente teria que apresentar esse menuzinho aqui, né? Para ele saber Então o que é que cada dia. O que é que cada dia ele. Qual o código de cada dia? Então, a gente ia apresentar aqui, ó, chamar essa nossa função menu semana, só para mostrar o menu da semana. Fazer como Milene falou. Então, criar uma variável aqui para o dia da semana. Beleza, o que o usuário digitar aqui vai para
Dia. Coloca aí o que é que eu tenho que fazer em seguida, Milene. Coloca no chat. Você começou? Beleza. Primeiro eu ia pegar o dia da semana que eu Aí quero nesse dia da pesquisar. semana você faz para percorrer todo o vetor de cada um, né? O for. Uhum. E armazenar, fazer tipo um contador, armazenar num canto e aí informar e imprimir cada pessoa. Isso? Nesse caso aqui não precisaria de um contador. Que a gente não está contando aqui, a gente está só imprimindo. Não, Beleza. precisa do contador, porque ele não diz que ele foi 2 vezes, não? Não. Vai me perder nessa questão, né? Não, aquele desse Pedro, não é que foi 2, não. Disse aqui Pedro. Ele digitou 0, digitou Isso aí 5. é a hora. Aí Pedro trabalhou Ele 2 horas. trabalhou. Sim, aí então vai imprimir a quantidade de horas de cada um no dia. Ele imprimiu. É. Eu pedi aqui para digitar na segunda, então digitei 0. Então ele vai dizer quem trabalhou na segunda, no caso, ó, foi Pedro e Paulo. E quantas horas eles trabalharam? Pedro trabalhou 2 e Paulo trabalhou 2. Por isso que apareceu aqui, ó, Pedro 2 e Paulo 2. Então vai No imprimir caso, no Maria não trabalhou, então por isso que Maria não aparece no resultado. Beleza? Mas você já... A gente tem que fazer um for, pesquisando todos os estudantes. Beleza, agora aqui nesse for a gente tem que fazer o quê? Um velho if. Pronto, velho if mesmo. Mas alguém que não ganhou ponto ainda, o que é que a gente coloca ali? Nesse if, aí Eu- você bota o dia da semana em que ele trabalhou, aí bota para imprimir o resultado que ele achou, logo em seguida, com o nome da pessoa. Deixa eu botar aqui, Milene nos ajudou, né, na resolução. Quem foi que falou do for? Lucas Fernandes. Lucas Fernandes. Beleza, o for a gente vai colocar um if aqui, ó. Então a gente só vai imprimir o professor, no caso, se ele trabalhou naquele dia específico. Então, se o professor trabalhou naquele dia específico, a gente vai imprimir os dados dele. Por exemplo, no dia 0, quem trabalhou foi Pedro e Paulo. Por isso que a gente imprimiu aqui, ó, que Pedro trabalhou e Paulo trabalhou. Cada um trabalhou 2 horas. Beleza? Quem me ajuda aqui nesse if, quem não ganhou ponto ainda? Você vê na posição aí. Vê na posição I. Vai pegar o dia, não? No caso, é horas A hora. Isso. a nossa Struct. propriedade, né? Beleza. Igual a dia. Quase. A gente vai colocar alguma coisa aqui dentro. Isso aí é o I. O 0. Não, o I está controlando. Não, é um Vai ser o zero. 0. É a posição lá. Vai ser um 0 nesse caso particular, né? Mas se o usuário tivesse digitado um 4, por exemplo, não ia ser um 0. Então, quem é que está controlando? Variável está controlando o dia da semana. Então vai ser dia? Dia. Falta só. A gente está dizendo o quê? Está pegando o professor
está pegando o número de horas daquele dia. Por exemplo, no nosso exemplo, o usuário digitou 0. Então, a gente está pegando o professor e está pegando o número de horas que ele trabalhou no dia 0. Se a gente analisar aqui, Pedro trabalhou 2 horas no dia 0, Paulo trabalhou 2 horas no dia 0 e Maria não trabalhou 0 horas no dia 0. É por isso que Maria não apareceu. Aqui a gente está pegando a quantidade de horas trabalhadas no dia que o usuário escolheu pelo professor que está na posição I. Então, falta só um detalhezinho aqui. Como é que a gente sabe que eu vou pegar um professor em particular? Como é que a gente sabe? Aí coloca igual. Igual. Horas. Acho que horas. Dia. Não. Por exemplo, aqui a gente sabe, ó. Aqui a gente sabe que a gente pegou Pedro, porque Pedro trabalhou 2 horas. A gente sabe que a gente pegou Paulo, porque Paulo também trabalhou 2 horas. A gente não pegou Maria porque ela trabalhou 0 horas. Vai ser igual a zero? Na lógica, é maior que zero? Tem que ser diferente de Z, senão ele não imprime, né? Maior que zero. Diferente de 0, maior que 0. Quem foi que falou diferente de 0? Alisson já ganhou ponto, né? Vai lá. Eu também já ganhei ponto, era Lucas Fernandes que por isso. Então, a gente está pegando o número de horas trabalhadas pelo professor naquele dia e está pesquisando se ele é diferente de 0. Por exemplo, aqui, ó, o usuário digitou 0, quer dizer que ele quer saber quais foram os professores que trabalharam na segunda. Então, a gente analisou em Pedro, na segunda-feira, tem o valor 2, aí 2 é diferente de 0, sim, por isso que imprimiu Pedro 2 horas. Paulo também, ó, trabalhou na segunda 2 horas, por isso que imprimiu Paulo aqui 2. Já Maria, ó, trabalhou 0. Como o 0 aqui não é diferente de 0, então Maria ela não foi impressa. Então a gente está pegando o número de horas trabalhadas pelo professor naquele dia e verificando se esse valor é diferente de 0. Se for um valor diferente de 0, é que o professor trabalhou naquele dia. Então, a gente vai imprimir aqui os dados dele. Imprimir o nome dele, %S, e quantidade de horas trabalhadas. Então, o nome dele está em VI, ponto nome, e as horas trabalhadas está em VI, ponto horas, aquele dia específico. Vou colocar aqui um /N. E aqui, após finalizar, eu vou colocar aqui um printf. Programa finalizado. Compilar aqui para ver se está compilando. Pronto. Compilou. A gente vai começar a executar. Criou aqui o variável N. Leu aqui o valor de N. Digitei 3. Beleza. Criando aqui o array de professores. Criou aqui uma lista de professores. E agora a gente vai preencher esses professores. E é igual a 0, 0 menor que 3, sim. A gente vai preencher aqui o primeiro professor. Deixa eu só colocar show memory aqui, só para a gente ver esses dados. Pronto, aqui está a nossa memória. Digitei o valor 3. Executar aqui. Criada aqui uma lista de professores.
pegar aqui o primeiro. Aqui é o primeiro professor, tem matrícula, tem um nome, tem a quantidade de dias para segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Que a gente tem o segundo, ó, tem matrícula também, tem o nome, vai ter a quantidade de horas trabalhadas para segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Que a gente tem o último, que também vai ter a matrícula, vai ter o nome e vai ter a quantidade de horas trabalhadas para segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Então, quando a gente executar aqui, vai ser preenchido os dados do primeiro professor. Então, vamos digitar Pedro. Vamos digitar 20202. Beleza. A gente executar aqui, ó. Não pegou dessa vez. Não, que eu não executei ainda, né? Executar aqui, ó, vamos ver que o professor que está na posição 0, matrícula 1, ó, o nome Pedro, ele trabalhou 2 horas na segunda, nenhuma hora na terça, 2 horas na quarta, nenhuma hora na quinta e 2 horas na sexta. Quando a gente executar a próxima vez, vai preencher os dados desse professor, o professor que está na posição 1. Então, o item 0 vai para 1, menor que 3, sim. A gente executar aqui, preencher os dados do próximo professor. Tá 2, Paulo, colocar 2, 2, 0, 0. Então, aqui, ó, matrícula do professor 2, o nome dele é Paulo, trabalhou na segunda, terça e quarta, não trabalhou na quinta e na sexta. Vou colocar aqui agora para o último professor. Então, o item 1 vai para 2, 2 menor que 3, sim. Então, não vai, a matrícula vai ser 3. Maria, o nome. Não vai trabalhar na segunda, nem na terça, nem na terça, vai trabalhar na quarta, na quinta e na sexta. Então, quando a gente executar aqui, ó, vai ver que os dados desse professor foi preenchido com matrícula 3, nome Maria, quantidade de horas trabalhadas na segunda 0, na terça 0, na quarta 2, na quinta 2 e na sexta 2. O item 2 vai para 3, terminou de ler. Aí vai apresentar aqui um menu com as opções. Tá aqui embaixo foi apresentado o menu com as opções. Escolha uma das opções. Então, a gente vai ter a opção de pesquisar e de sair. Vamos digitar agora. Digitar a opção 1. A gente quer pesquisar. Então, o valor de opção é 1, diferente de 2, sim. A gente está testando aqui 1 igual a 1. Sim, então aqui a gente vai pegar, criar uma variável dia. E aqui a gente vai imprimir o menu da semana. Que é esse menuzinho aqui. É para não imprimir linha por linha, eu vou passar direto. Eu vou imprimir esse menu, o resultado dessa função direto. Então, foi impresso aqui, ó. Digite o dia da semana com as opções segunda 0, terça 1, quarta 2, quinta 3 e sexta 4. Então, a gente lê o dia aqui. Vamos digitar aqui o dia 0. Beleza. Aí o item 1. O item 0, 0 menor que 3, sim. A gente está analisando o quê, ó? Professor que está na posição I, ou seja, na posição 0. Lá na posição 0, ver quem é. Então, na posição 0 tem esse professor aqui, com matrícula 1. O nome dele é Pedro, e aqui a gente tem os dados dos dias que ele trabalhou. Então, a gente está pegando aqui a opção horas e verificando especificamente o dia 0. Porque, ó, a variável dia está com valor 0. O dia 0 é esse daqui, ó, tem o valor 2. Então, quando a gente executar isso daqui, vai dar como resultado 2. 2 é diferente de 0? Sim. Então, ele vai entrar aqui e vai dizer que Pedro trabalhou 2 horas. A gente vai fazer I mais e está em 0. Vai para 1, 1 menor que 3, sim. Agora, a gente vai para o professor que está na posição 1. Porque I é 1.
Vamos analisar aqui esse professor. Ó, no dia 0, esse professor também trabalhou 2 horas. Então, quando a gente analisar aqui, o professor na posição I, ou seja, aquele professor, o número de horas trabalhadas no dia 0, ou seja, na segunda, vai retornar o valor 2. 2 é diferente de 0? Sim. Então, vai entrar e vai imprimir aqui, ó, Paulo, 2. O I está em 1, vai para 2, 2 menor que 3, sim. Agora a gente vai para o professor que está no índice 2. Ou seja, esse professor aqui, ó, a quantidade de horas trabalhadas na segunda dele, ou seja, no dia 0, foi 0. Então, isso daqui vai retornar 0. 0 é diferente de 0? Não. Então, a gente não vai imprimir. O I está em 2, vai para 3. 3 menor que 3? Não. A gente vai terminar esse if aqui e vai imprimir o menu novamente. Vamos imprimir aqui o menu. Imprimiu aqui o menu. Aí tem 2 opções, ó, pesquisar e sair. Agora eu vou digitar sair. Aí a opção, ó, foi para 2. 2 é diferente de 2, não. Então esse while, ele termina e vai ser impresso na tela programa finalizado. Beleza? Alguma dúvida sobre esse programa? Não. Então, nosso horário também. Neudo, Oi. aí se eu quisesse fazer outra estrutura, no caso você mandou criar 3, né? Aí eu tinha que botar no main também, eu podia fazer em funções, chamar. Não, as estruturas, no caso aqui, não tá no main, né? Ela tá acima do... Não, eu tô dizendo assim, é porque você fez o código todinho dentro do main, tá entendendo? Só fez essa negócio aí dessas lixas acima do main, não foi? Uhum. Eu queria saber se podia fazer nas funções mesmo, chamar a estrutura. Pode Sem ser fazer. no... Chamar aqui para analisar. Aqui seria interessante, ó, chamar, criar uma função para fazer essa análise aqui. E se quiser segmentar, né, o programa em diferentes arquivos, também é interessante. Quando a gente estiver vendo lá a modularização, a gente vai trabalhar como fazer isso. Beleza? Mas pode, no caso. Beleza? Mais alguma dúvida? Pode mandar o código aqui. Sim. Deixa eu ver aqui o código. Beleza? Mais alguma dúvida? Não, valeu, professor. Até a próxima. Valeu. Até a próxima. Até amanhã, no caso. Valeu, irmão.